Boa noite. Movimento contra o aumento da passagem de ônibus. Verde e amarelo nas ruas, Operação Lava Jato, crise econômica, presidenta eleita deposta, vice no poder, reforma trabalhista aprovada, intervenção militar no Rio de Janeiro, reforma da Previdência engavetada, candidato esfaqueado, ex-presidente preso e impedido de concorrer ao Planalto. Recentemente, foram muitos os acontecimentos em torno da democracia e da política brasileira. E em meio a tudo isso, no dia 7 de outubro, vamos escolher os nossos representantes. O cenário político está fragmentado, o tempo de campanha é reduzido, os candidatos têm menos dinheiro à disposição. Já as redes sociais nunca foram tão influentes como agora. O Opinião Pernambuco de hoje vai analisar o cenário político nacional. Para isso, convidamos João Valadares, jornalista, Sérgio Ferraz, cientista político, e Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar no início da mensagem seu nome e localidade onde reside. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU e em breve ficará disponível no YouTube da TVU Recife. Boa noite, sejam muito bem-vindos à Opinião de hoje. Boa noite. Boa noite. E eu quero começar com uma pergunta que eu gostaria que os três respondessem. O que muda agora, a partir de agora, com a saída definitiva de Lula desse cenário, dessa corrida? Eu acho que a primeira reação a isso é a disputa desse legado, desse espólio, que a gente pode chamar, de votos. A gente vê, de acordo com as últimas pesquisas, uma disputa de um campo da esquerda, centro-esquerda, sobretudo no Nordeste, que é onde está a base do eleitorado de Lula. Você pega a pesquisa, os dois candidatos mais situados no campo do centro para a esquerda, Ciro Gomes e agora Haddad, eles disputam esse voto no Nordeste. Ciro Gomes ainda na frente, mas eu acho que o crescimento de Haddad, a pesquisa indica, é justamente no eleitor de Lula ali, num eleitor mais de baixa renda ali. O de Haddad, ele cresce, sobretudo no Nordeste, mas no eleitor de classe média. Então, imediatamente, essa disputa por esses votos. Então, assim, e aí vai pesar toda a estratégia que a gente já está vendo, a estratégia de propaganda, de marketing, de tentar associar. Por exemplo, a Haddad vai ter 3 semanas para dizer que é Lula, né? Então, esse Lula é Haddad, Haddad é Lula. E o PT mantém ainda Haddad tutelado, né? Como o representante ainda de Lula, né? Então, para tentar essa transferência. Então, o jogo que está posto de imediato, eu acho que é esse. Sérgio, quer complementar? Pois é, eu acho que a eleição começa agora, digamos assim, né? Agora está claro que a gente vai ter temos 2 campos bem delineados, né? E eu acho que a gente vai ver agora 2 grandes operações, né? Cada uma num campo do resultado dessas 2 operações a gente vai ter provavelmente o cenário aí para o segundo turno. Uma operação é essa que o João mencionou, é a tentativa do PT de transferir o prestígio de Lula para Haddad. Provavelmente a gente vai ter uma quebra de braço entre o PT tentando canalizar esse legado integralmente para Haddad e candidatos como Ciro Gomes e até, em certo ponto também Marina Silva, tentando se beneficiar de pelo menos uma fatia dessa herança de votos aí. É uma luta interessante, Ciro está surpreendendo, Marina, a meu ver, pela origem humilde, pela trajetória dela, ela teria um potencial melhor. Me parece que há alguns problemas, tanto de musculatura de palanque, como do próprio calibre do discurso dela, que estão a prejudicando. A gente pode conversar um pouco sobre isso depois, mas a gente vai ver aí essa operação. A outra grande operação já estava em curso e acredito que vai continuar. Essa no campo da centro-direita, que é a tentativa do candidato do PSDB usar o seu latifúndio televisivo, são 45% do tempo que ele tem, na tentativa de desconstruir Bolsonaro
o que foi muito dificultado com o atentado. Com a facada. Mas eu acho que a gente tem que ficar atento para essas duas grandes operações e para os ajustes que vão ocorrer à medida em que as coisas vão acontecendo, porque é delas que vai sair a chave para a gente descobrir quem é que vai para o segundo turno. Sua opinião, Túlio? Não sobrou muito para mim. Quer dizer, eu tô de acordo com o João e com o Sérgio. Quer dizer, realmente a gente tem que pensar que praticamente 50% do eleitorado brasileiro, nesse momento, ficou órfão, né? Porque as pesquisas de intenção de voto já apontavam o ex-presidente Lula chegando ali na casa dos 50%. Dos votos válidos, né? Que, enfim, porque as pesquisas não tiram os votos nulos e brancos, porque, enfim, não são ausências estabelecidas na eleição. É só a intenção de não votar, ou votar em branco ou nulo. Então, não tem indicação. Mas se você pensa em termos dos votos válidos, ele chegava praticamente aos 50%. Então, a gente tem uma eleição em que metade do eleitorado praticamente está órfão. E órfão sem ter ninguém que se identifique. Que não tem o capital eleitoral que Lula tem, né? Então, a pulverização dos votos, isso vai ocorrer tranquilamente. Eu não acredito que nenhum dos três candidatos aí colocados, Fernando Haddad, a Marina Silva e o Ciro Gomes, que estaria ali no campo centro-esquerda, forçando um pouquinho, mas enfim, são esses aí, tenha condições de capitalizar o grande parte do eleitorado de Lula. Quer dizer, a tendência é haver uma pulverização, que poderá haver uma concentração mais próxima à eleição em função quando o eleitorado perceber aquele que tem mais condições, esse eleitorado, perceber aquele que tem mais condições de enfrentar Bolsonaro num eventual segundo turno. Então, eu concordo, esse é um campo que está indefinido, né? Porque, enfim, 50% do eleitorado. E o outro campo, a disputa já estava colocada lá, né? Que era Geraldo Alckmin tentando aí capitalizar junto ao eleitorado em potencial de Bolsonaro ou que já estava com Bolsonaro. E com todas as dificuldades, porque o que as pesquisas mostram, isso pode haver uma mudança, é o absoluto fracasso do governo Temer e daqueles que foram protagonistas do que eu considero o golpe de 2016. Né? Porque se a gente pensar, Geraldo Alckmin com dificuldade de decolar, de chegar aos 2 dígitos, Henrique Meirelles patinando ali em 3%, 4%, muito longe até de alcançar os 2 dígitos, que são os 2 principais representantes da política que se estabeleceu nos últimos 2 anos. E aí uma dificuldade enorme enfim... Embora que agora Alckmin está negando, né? Ele não está querendo mais, já teve aquele videozinho na internet de Temer, sim, né? Claro, ressentido. Todo mundo tentando descolar de Temer. Ficar perto de Temer, nem o Meirelles. O Meirelles fala mais de Lula do que de Temer. Né? É verdade. O PSDB é parte disso, né? Então, assim... A negativa, a gente tem uns fatos aí, né? A história serve para isso, vai contar como é que foi. Então, o PSDB articulou, né? É um dos principais partidos de articulação do impeachment da presidente Dilma. O PT ousou muito quando ficou esperando até agora, ficou esperando até o último momento o TSE Isso decidir. É uma estratégia. Dentro do PT havia 2 correntes. Uma corrente, inclusive a corrente defendida pela Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido, de que deveria levar até mesmo as últimas consequências, o recurso no STF, e outra corrente que foi aqui, né, foi definida de que não, que esticou a corda demais e a gente corre o risco de ter ser caçado a chapa e não poder concorrer. A estratégia, e aí é uma opinião, eu acho eleitoralmente a estratégia acertada. Se a gente tem um candidato, né, se o partido tem um candidato, se o PT tem um candidato que só cresce nas pesquisas, e o caso do ex-presidente Lula, né, mesmo depois da prisão, então é tentar capitalizar o máximo disso como cabo eleitoral e depois... Esse é o script que estava posto, e assim, isso já era muito definido. E depois, quando sofriam uma injustiça, e agora, vamos dizer, o segundo tempo do jogo, né? Vamos ver se consegue transferir. É uma estratégia eleitoral, né? Só vai saber que eleição, o negócio, olha, está de um jeito, depois está do outro.
se vai ter sucesso lá na frente. Mas é uma estratégia eleitoral do partido. Eu acho que, eleitoralmente, o PT acertou aí de capitalizar de esperar até agora. Essa força de Lula. Porque, assim, é como se a sensação é o Ibope deu 8% e a Folha 9% para Haddad, não é? Que é a pesquisa mais recente de segunda-feira, que são números bem diferentes do que Lula vinha alcançando. Para Haddad, as eleições começam agora, Sérgio? Veja, eu acho que aí é interessante a gente pegar a curva e não apenas o número isolado, né? Você repara que no Datafolha, Haddad sai de 4% para 9%. Ele mais do que dobra, né? E, ao mesmo tempo, no mesmo Datafolha, 33%, salvo engano, do eleitorado brasileiro dizem que, com certeza, seguirão a orientação do ex-presidente Lula, enquanto que 16% dizem que talvez o façam. Então, nós temos aí 49%, que, por coincidência, é justamente o percentual dos que dizem que não seguirão, em hipótese alguma, a orientação de Lula. Você tem claramente o país rachado ao meio, nesse sentido. Mas, imagina, você tem um potencial de 33%, mais 16% para Haddad explorar. Você tem musculatura, o PT tem palanque, tem tempo de televisão, tem uma boa equipe nas mídias. Então, eu vejo, eu apostaria que com mais 10 dias, 15 dias, Haddad deve estar com uma pontuação bastante expressiva. Claro que isso é uma aposta. A gente está cansado de saber que na eleição a gente tem que tomar muito cuidado, porque as coisas imprevisíveis acontecem, está aí o que aconteceu em Juiz de Fora, mas eu acredito que a estratégia do PT, embora arriscada, até agora tem sido exitosa e que a Haddad tem grandes condições, sim, de capitalizar pelo menos parte desse potencial. Túlio, já dá para medir o impacto da facada lá em Juiz de Fora, no candidato Bolsonaro? Já dá para fazer alguma análise? Não, veja bem, em certa medida sim, né? Porque ele, vamos dizer, venceu, mesmo um pouco dentro da margem de erro, mas ele venceu uma certa barreira que ele estava mantendo, o Bolsonaro. Então, aí houve um pequeno incremento, né? Agora, de toda forma, as pesquisas foram feitas muito próximas ao fato. Né? Na quinta-feira ocorreu e a pesquisa do Ibope foi no final de semana, da Folha de São Paulo na segunda semana. E é sempre temerário a gente pensar só numa pesquisa pontual, né? Sim. Quer dizer, como a Datafolha deve ter outra pesquisa essa semana, na sexta-feira, divulga. Já vai sair a nova, né? Então a gente já tem um elemento de comparação. É sempre importante a gente fazer a observação em relação à série, né, histórica, e até olhar para instituto a instituto, porque muda um pouco a metodologia, apesar de que a gente pode até pensar numa certa média, considerando todos os institutos. E aí não é um dado concreto, mas é uma tendência, aponta uma tendência. Então, eu penso que ainda não há muito elemento de que tipo de impacto. O que eu penso é que, de certa forma, o episódio envolvendo o Jair Bolsonaro lá em Juiz de Fora vai contribuir, ou tem contribuído, para a consolidação do eleitorado dele. Perfeito. Porque havia uma certa dúvida, será que é fogo de palha, será que próxima campanha, pouco tempo na televisão, enfim, poderia desidratar um pouco a candidatura dele, havia uma certa dúvida. Eu, particularmente, nunca acreditei nisso, achei que ele, dadas as circunstâncias mais gerais, a conjuntura nacional e internacional, ao fracasso dos representantes do governo Temer, na disputa eleitoral, ele mostrava-se um candidato competitivo para ir no segundo turno. Diante do cenário, agora, né? com a perspectiva, sim, de no segundo turno ter muitas dificuldades. O que está se desenhando é que ele está se consolidando mesmo para o segundo turno e vencendo algumas barreiras que existiam em relação a ele. Né? E aí uma possibilidade de haver um pouco de crescimento da candidatura dele, que era algo que não se tinha muita expectativa. Se pensava que ele dificilmente cairia daquele percentual e com a pulverização dos votos estaria no segundo turno. Só que ele ultrapassou a barreira ali dos 20%, 22%, 26%, então passa a ser um candidato realmente competitivo para um segundo turno. Eu vou ter que interromper, mas a gente continua no próximo bloco. Vamos para um curto intervalo, hoje com debate sobre cenário político nacional. Voltamos já. O
Opinião Pernambuco de hoje discute cenário político nacional. Para participar desta conversa, convidamos João Valadares, jornalista, Sérgio Ferraz, cientista político, e Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar no início da mensagem seu nome e localidade onde reside. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Vamos voltar. A gente estava falando se a facada já dava para saber a intensidade da facada. E aqui no intervalo, Sérgio quer complementar aí a opinião de Túlio. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, né? Uma dúvida de que o atentado cria, né, uma solidariedade, uma comoção, obriga os outros candidatos a recuarem no primeiro momento de uma postura mais agressiva. Mas, por outro lado, embora eu reconheça que a pesquisa do Ibope, que foi feita no calor do que está mais próximo ao acontecimento, a pesquisa do Datafolha foi feita o campo só na segunda-feira. Embora a pesquisa do Ibope não permita a gente ter tanta segurança, mas eu acredito que se a gente ler a pesquisa do Datafolha, a gente vai ver o seguinte: a variação que Bolsonaro experimenta, de 22 para 24, está dentro da margem de erro, né? E, ao lado disso, a taxa de rejeição, que talvez seja o ponto mais vulnerável do candidato da extrema-direita, ela aumenta. Ela sai de 39, salvo engano, para 43. Para 43, né? Isso. E vamos fazer aqui uma especulação, né? A gente vai ter, provavelmente, no segundo turno, um candidato do campo da centro-direita e um candidato do campo da centro-esquerda. Na centro-esquerda, como a gente conversou antes, a gente vai ter uma quebra de braço entre, provavelmente, Fernando Haddad, como sucessor de Lula, e Ciro Gomes, né? Qualquer um dos dois que se destacar, né, provavelmente vai aparecer, por conta das suas taxas de rejeição bem mais baixas, né, vão aparecer como candidatos competitivos no segundo turno, né? Se isso acontecer, se cria um paradoxo interessante no campo da centro-direita. Porque o campo da centro-direita, embora forte, quando você soma todos os candidatos da centro-direita, você chega aí a 40% mais ou menos do eleitorado, eles vão mandar para o segundo turno um candidato que provavelmente vai ter muitas dificuldades de se provar competitivo, Jair Bolsonaro, justamente pela campanha de ódio, pela campanha de preconceito, pela figura controversa que ele é, né? Inegavelmente. Então, me parece aí que haveria ainda um cenário que se tornou mais difícil depois de Juiz de Fora, mas eu não teria tanta segurança em dizer que vejo o Bolsonaro garantido no segundo turno. Ou seja, eu acho que o que Túlio colocou, né, e fez a ressalva, né? Depois eu explico por que é que eu não vejo o Bolsonaro exatamente eu garantido. acho que eu concordo com o que Túlio colocou. Eu acho que o episódio de Juiz de Fora consolida, né, o eleitor que já estava disposto a votar em Bolsonaro. Então, há claramente uma consolidação. Evidente que eleição é o que a gente... Pode acontecer outra coisa, mas que hoje... A gente está falando do momento agora. A gente está falando, né, sempre o retrato. E pesquisa nada mais é do que o retrato. Isso. O que eu acho é que, mesmo sem o episódio, Bolsonaro, se você pega a curva, ele já estava consolidado naquele percentual. Então, ele não cai. Então, ele está consolidado. E isso faz... E às vezes se subestima esse poder do cara. Eu voto em Bolsonaro. E isso o torna um candidato competitivo. É isso. E isso o torna um candidato competitivo. Então, só para finalizar. E essa é uma tese interessante de que mandar para o segundo turno um candidato... Mas isso não é automático. Faltam 3 semanas para a eleição. O que Sérgio está colocando aqui é que a gente imagine que Alckmin, que está com 10 pontos, Bolsonaro, dependendo da pesquisa, vamos fazer uma média entre 22 e 26, Isso. que consiga reverter, que ele perca a volta e consiga reverter. É muito difícil. E a gente já tem um tempo suficiente de campanha para mostrar que a curva de Alckmin não mudou. Para mim, Alckmin, ao contrário, agora é o mais prejudicado com o atentado de Juiz de Fora, porque ele tinha escolhido um adversário, uma linha de campanha, diga-se, bem feita no objetivo, que era a desconstrução de Bolsonaro, e agora como é que ele vai atacar uma vítima?
Então, é o mais prejudicado. Eu concordo com o Túlio em absolutamente o que Túlio diz garantir, ninguém pode garantir nada, Isso, né? Mas sai daqui, pode ter acontecido alguma coisa. Mas assim, me parece que Bolsonaro é um candidato consolidado, né? Me parece que caminha para o segundo turno. E outro, ou vai ficar a disputa, e eu concordo, entre Ciro e Haddad. Eu acho que Marina Silva se esperava isso, né? Ela encolhe muito, acho que muito mais por uma questão, né, da história dela mais alinhada à esquerda, e ela deu de um tempo para cá uma guinada mais à direita, e as pessoas não entendem isso. E outras coisas, de erro mesmo, de comunicação, enfim, falta de estrutura, de musculatura, enfim. Mas eu acho que basicamente isso. Uma coisa só para ressaltar, que no intervalo a gente estava dizendo que, dependendo da pesquisa, Bolsonaro não perde para todo mundo. Isso é um dado que a gente precisa colocar. Então, assim, e a gente precisa analisar que uma eleição de segundo turno é outra eleição. Sim, uma eleição de segundo turno ele tem o mesmo tempo. Uma eleição. Bolsonaro tem 8 segundos, ele está fazendo campanha na internet. Verdade. Então, assim, a gente precisa analisar que é outra eleição. É outra eleição. A musculatura que se tem hoje nos palanques estaduais, né? Não tem mais. Então, é eleição ali. Então, isso precisa ser levado em conta. Isso precisa ser levado em conta. Né? Agora, há um descolamento, né, na verdade, do voto para presidente e do voto para o Congresso. Né? O eleitor associa isso, porque eu acho que o que está acontecendo com as alianças é isso. O eleitor não raciocina que o presidente vai precisar do Congresso para governar. Você concorda, Túlio? Concordo, sim. Esse é um exemplo que a gente pode tirar da história recente política do país. Né, a partir da eleição de Collor de Mello, que se elegeu pelo PRN, né, então um partido que ele criou para disputar a eleição, e que não tinha base de apoio nenhuma. Quer dizer, ele tinha que fazer uma coalizão para poder governar. E depois teve o período de Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma base mais ou menos consolidada, porque ali tinha PSDB e o PFL, né, no governo, então tinha um percentual significativo. Depois, no governo Lula, a gente teve aí bem mais ampla, né? Bem mais ampla, e a necessidade de uma coalizão muito mais difícil de ser construída e mantida, né? O exemplo do Mensalão representou isso. E o governo Dilma aí muitas dificuldades no relacionamento com o Congresso. Quer dizer, e é absolutamente dissociada a eleição, infelizmente, né? Que isso se traduz pela tradição política nacional, mas também pela fragilidade partidária, que é muito pragmático e pouco programático. Né? Então, o PMDB, por exemplo, tem Henrique Meirelles disputando essa eleição, parece que a escolha recaiu exatamente por alguém que não vai interferir nesse processo eleitoral, e qualquer um que ganhe depois a gente pode compor tranquilamente. Bom, mas só a questão em relação a Sérgio, que eu acho importante, a gente pensar o seguinte: o eleitorado está bem dividido. Né? A gente, sei lá, se for usar um número cabalístico, diria assim, 50% contra 50%, variando de centro-direita, centro-esquerda, para seus respectivos polos. Então, no caso, quando eu afirmo que Bolsonaro, e eu tenho falado isso já há bastante tempo, é um candidato competitivo nessa disputa, resulta disso, do enfraquecimento daquelas candidaturas que teriam musculatura partidária, e palanque nos estados, mas que estão presas ao programa que foi implantado a partir da ascensão de Michel Temer, né, e que tem tido uma rejeição enorme da população, né, a pior avaliação de um presidente da República nesse período de democracia no país, e o surgimento de alguém que é contra tudo. Então, eu estou contra tudo, estou contra todos os partidos, os políticos, etc. E canalizo o meu ódio, minha insatisfação todinha para um candidato que melhor representa isso. E aí ele termina se beneficiando dessa questão. Tem dois Sérgio, pontos aí. Está doido para complementar. Eu acho, o que eu estou... Primeiro, pegando essa questão da dissociação entre a eleição para o Congresso e a eleição para presidente. A meu ver, isso não se trata de um problema de tradição, nem de cultura política. É um problema de sistema eleitoral. As eleições majoritárias brasileiras, elas põem diante do eleitor uma comparação clara de partidos, de candidatos, de palanques. As eleições legislativas, elas são eleições disputadas individualmente. O candidato disputa não só contra outros candidatos, mas contra os candidatos dos seus próprios partidos. Todo elemento ideológico, todo elemento programático, todo elemento de comparação de propostas, do ponto de vista
da bancada, porque o camarada não vai votar sozinho. O deputado em Brasília vai votar com a sua bancada, provavelmente num arranjo oposição-situação. Tudo isso se perde. Então, a gente tem aí uma dissonância criada por um sistema eleitoral que não estimula as campanhas coletivas. Por exemplo, se você tivesse lista fechada ou lista semi-fechada, a campanha seria coletiva, seria feita em nome de um partido e não seria um todos contra todos. Então tem isso, eu acho que a gente tem um problema, e aliás isso está ligado a um problema de financiamento eleitoral também, que responde por boa parte do poder econômico. Você tem candidatos atuando em grandes territórios perante milhões de eleitores disputando dezenas de vagas, por um lado, ou seja, uma demanda pulverizada por voto e por dinheiro. E do outro lado você tem uma legislação que coloca os tetos como um percentual da renda. Sim. Ou seja, se eu ganho 500 vezes mais do que você, eu posso doar 500 vezes mais do que você. Então você tem uma concentração aqui de oferta de financiamento e uma pulverização de procura para esse financiamento do outro lado. É a receita para a corrupção. Eu acho que é importante, uma receita institucional para a corrupção. Concordo plenamente. Então a gente Sérgio. teria que pensar, se a gente quer casar a eleição majoritária com a eleição legislativa, que é um pré-requisito para a governabilidade, a gente teria que discutir necessariamente o sistema eleitoral da gente e o sistema de financiamento. Concordo, e eu acho que é importante a gente ressaltar também que esse voto, né, para o Congresso, dos deputados estaduais e federais, é um voto mais suscetível a essa estrutura que a gente sabe das relações estabelecidas com prefeituras, é um voto, o eufemismo que se usa, o voto de estrutura, que nada mais é do que uma divisão ali do seu quinhão eleitoral. Então, isso pesa também nessa dissociação, é um voto muito mais suscetível. Quando você fala da mudança do sistema eleitoral, é perfeito. Eu concordo, mas isso também é um fator determinante para dissociar. É um voto mais suscetível, né? As relações estabelecidas ali com as câmaras municipais, com os prefeitos, né? Aqui é o meu, fulano tem tantos prefeitos, como assim? Um candidato é dono de um município, sabe? Então, é um voto ali, um voto muito suscetível ao poder econômico, mais ainda do que um voto para majoritário. Agora, essa eleição está muito atípica, né? Porque Totalmente. em alguns momentos está muito parecida com 89, quando a gente fala de fragmentação, de quantidade, e de repente um político que, assim como o Collor, aparece, né? Que nunca tinha disputado. E, por outro lado, a gente vai ter pela primeira vez PT contra PSDB fora do páreo aí, de repente? Então, ela é uma eleição absolutamente atípica essa, né? Eu já me referi aqui o quanto do eleitorado brasileiro está órfão em relação à não participação do ex-presidente Lula, porque a intenção de voto nele ultrapassava aí a barreira dos 40 pontos percentuais. Então, só isso já mostra que é uma eleição atípica. Né? O que ocorreu em relação a Bolsonaro também mostra que é uma eleição atípica. E ter um candidato da extrema-direita disputando a eleição e sendo competitivo, né, em especial no primeiro turno, também torna atípica, né? Porque a gente não tem, quer dizer, não é o perfil de Collor nesse sentido. Né? Collor tinha sido governador de Alagoas, tinha muito mais laços políticos estabelecidos, né, naquele momento. Embora ele representasse, naquela ocasião, uma das duas grandes novidades da disputa de 89, que era de um lado Lula, do outro lado Collor. Né? E Bolsonaro ele se constitui nessa eleição como uma novidade na disputa, e por isso que ela se torna bastante atípica. E também a questão da pulverização dos votos, que você já chamou a atenção. Quer dizer, isso está muito parecido com 89. No sentido de que a gente não tinha ali um candidato que viesse se impor, que conseguisse se impor já no primeiro turno. Lembrar que Lula teve em torno de 16% e alguma coisa. Desconhecido, né? E Brizola teve 15% e tanto. Né? A distância foi muito pequena. Quase que Brizola vai para o segundo turno. Isso vai talvez, há uma certa tendência disso se reproduzir. Agora, as circunstâncias mais gerais são bastante distintas. Quer dizer, a gente ali saía de um processo constituinte, né, onde se estabeleceu o contrato social, que é a Constituição Federal. A própria Nova República foi resultado de um acordo político estabelecido entre os moderados da oposição e os reformadores do sistema do regime militar. E a gente tem essa eleição num cenário que é de quebra desses pactos políticos que foram realizados ali nos anos 80.
Uma candidatura de Bolsonaro que ela vai... Tá, Sérgio? Um minuto. Ela vai contra tudo o que a Constituição de 88 construiu. Por isso que uma a quebra espécie de desse contrato. do que há de mais extremo à direita nesse país. É o voto do ressentimento. Um voto de amargura contra tudo que se construiu socialmente. Agora isso tudo é consequência do que aconteceu em 2016. Era isso que eu queria... Vou ter que dar uma pausa, chamar o intervalo. A gente volta em poucos minutos, hoje discutindo cenário político nacional. Estamos de volta com nossa conversa sobre cenário político nacional, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Convidamos João Valadares, jornalista, Sérgio Ferraz, cientista político, e Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp 81988307098. Não se esqueça de colocar no início da mensagem seu nome e localidade onde reside. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. E na volta aqui, deixa eu ler aqui um pouquinho do que a gente recebeu, né? Porque os nossos telespectadores estão participando. Vamos ler. Altair Gomes da Várzea, boa noite. Esta eleição será uma surpresa devido à ausência de Lula. Ou para o eleitor não tem quem o represente, é uma opinião. E aqui, Danilo, do IPCEP, cursa letras na UFPE, gostaria da opinião dos convidados acerca de qual candidato, entre os melhores cotados, seria mais forte para vencer Bolsonaro no segundo turno. Eu acho que é importante só... Se a gente soubesse, podia estar ganhando dinheiro com isso. Antes de responder, que a gente estava só para... não deu para concluir, a importância dessa eleição. Acho que essa é a eleição mais importante da história brasileira, pelo que a gente viveu, o processo de ruptura democrática. Então, o país tem a oportunidade de se reencontrar na urna. E eu estava falando aqui, o que espanta é a naturalização de uma candidatura como a de Bolsonaro, né? Que vai de encontro, o que o Sérgio estava falando aqui, que vai de encontro ao que um país construiu com a Constituição, né? Tudo em um candidato que está ali, competitivo, que está no segundo turno. Respondendo agora, Danilo. As pesquisas, o que a gente tem de instrumento, e a gente pode ter nosso achismo, mas o instrumento, né, para medir isso são pesquisas eleitorais. Hoje, as pesquisas indicam, que Ciro Gomes seria um adversário mais difícil para Bolsonaro. Isso é o que as pesquisas indicam. Hoje, mas a gente tem que ver que Haddad foi oficializado como candidato e representante do ex-presidente Lula, né, há um dia, 2 dias. E isso pode mudar. Eu acredito que muda pela tendência de crescimento que a gente falou aqui no primeiro bloco. Mas hoje, para responder, o que a pesquisa mostra é que Ciro Gomes teria um poder maior ali no segundo turno. Mas é outra eleição. Haddad vai ter 3 semanas aí para tentar atrair essa parcela do voto de Lula. E isso pode mudar. Acho que se a gente usar o instrumento da pesquisa só para responder ele, é isso. Agora, o Wellington Medeiros, da Iputinga. Não sei se cabe essa pergunta, mas é uma preocupação. Gostaria de saber de vocês 3 se acham real a possibilidade de um outro golpe militar se o PT ganhar. Visto que os militares estão ameaçando toda semana. Não vejo o povo na rua defendendo a democracia, mesmo frágil, mas importante para o povo. Essa é uma questão importantíssima que a gente não pode perder no horizonte. Ele tem até uma certa dúvida se é um tema relevante ou não, ou oportuno. Eu acho tranquilamente. Quer dizer, o que a gente deve observar é que o que é que possibilitou uma candidatura como a de Bolsonaro nesse momento? Quer dizer, para mim, essa é a grande preocupação, mais do que o jogo político que a gente está vivendo, né? E aí a gente tem que pensar, quer dizer, o país não realizou uma justiça de transição, né? Aquela justiça que investigasse os crimes da ditadura militar, que responsabilizasse as Forças Armadas pelos crimes cometidos, porque foram cometidos dentro do Estado, por agentes do Estado e associado até a agentes paramilitares, como o comando de caça ao comunismo. Então,
não criamos isso, não investigamos, não punimos e não reparamos. Quer dizer, um esforço foi feito só a partir de um determinado momento com a Comissão da Verdade, etc., de forma muito tardia. Então, esse é um aspecto que a gente não pode esquecer, porque isso contribui para que a gente não crie essa cultura democrática, né, que não permita, por exemplo, que um candidato com esse perfil seja eleitoralmente competitivo. Então, essa é uma questão importante. Outra questão é o ativismo e o protagonismo que elementos, agentes das Forças Armadas têm, né? A gente tem recentemente. Quer dizer, o Brasil tem um monte de outros problemas, né? A Constituição brasileira, no artigo 142, prevê a possibilidade de convocação das Forças Armadas para intervenção para manter a ordem social. Isso é atípico nas democracias consolidadas ou aquelas sociedades que têm uma cultura democrática. A gente tem um ministro da Defesa que é um general reformado, né? Que é o Silva e Luna. É ministro colocado por Temer. Então, a gente tem uma tutela no Ministério da Defesa. Tem um comandante do Exército que dá opinião sobre política, né? E ainda vai falar... Isso não pode, né? E agora, João, nesse processo todo que a gente está vivendo, se posiciona que dificilmente o eleito terá legitimidade, porque essa eleição estaria maculada. Declaração extremamente feliz do comandante do Exército. Comandante do Exército. Então, a gente tem... Temos um vice, o vice de Bolsonaro, com declarações de que se a coisa não andar como ele acha que deve andar, pode... Complementando tudo, veja só, talvez a minha... Eu vou ligar aqui as pontas, né? Embora a eleição seja atípica, a gente tem uma clivagem clara entre centro-esquerda e centro-direita. Não são mais os dois polos que organizavam desde 94, que era o PT e o PSDB. Sim. Mas há um polo de centro-esquerda que pode ser representado pelo PDT de Ciro Gomes, ou mesmo por Haddad, se a transferência se efetivar, e há um polo de centro-direita. Qual é a preocupação, que eu acho, de todos que estão aqui? É que o líder do polo de centro-direita é alguém que não só questiona a Constituição de 88, mas no limite questiona a convivência democrática. Então, eu acho que o esforço que eu estou fazendo aqui para imaginar um cenário sem Bolsonaro no segundo turno é um pouco função da minha preocupação com o que vai acontecer com esse país se ele consegue passar. Porque imagina, como o João falou, ele vai ter o mesmo tempo, não vai ter mais eleição nos estados, a concentração vai ser na figura dele, e ele vai ser o cara, pela extrema-direita, que vai hegemonizar o campo conservador. E ainda que perca, provavelmente vão se pendurar nessa declaração absurda do comandante do Exército, questionando a legitimidade da eleição. Então, qual é o cenário? Sem querer ser catastrofista, mas a gente talvez tenha saudade de 2015. 2019, com Bolsonaro tendo ido ao segundo turno e tendo aí um potencial de 40%, 45% dos votos, ainda que derrotado, essas forças podem se tornar uma ameaça clara à continuação do processo democrático. E ele fala, inclusive... Deixa eu colocar mais uma opinião aqui dos nossos telespectadores. Daniel Reis, do Janga, o programa está muito interessante e alto nível. E tem mais uma pergunta sobre Bolsonaro, que aí você pode responder, que ele pergunta, Daniel Medeiros, da Caxangá, por que, mesmo mostrando no primeiro turno ter um percentual expressivo, e no segundo turno, segundo a pesquisa, perde para todos os outros candidatos na disputa, Bolsonaro? Bom, essas pesquisas que são feitas nesse momento, quando se faz no segundo turno, pensar o segundo turno, é um cenário muito mais distante da situação que a gente tem. Quer dizer, então a gente tem que pensar assim, cenário de primeiro turno é o primeiro momento, está mais próximo e a campanha está montada para essa disputa e não para a disputa no segundo turno. Então, eu quando olho assim a pesquisa de segundo turno, eu fico pensando, poxa, isso está muito mais distante da realidade do que do primeiro turno, que é um retrato do momento, se a eleição fosse hoje. Mas para chegar no segundo turno tem que ter o primeiro turno. Então, no primeiro turno, como é que se comporta? Há um problema nesse sentido.
Por outro lado, essa questão da demarcação, quer dizer, a gente tem dois polos estabelecidos. As últimas eleições todas mostraram que é uma divisão, a última de Dilma Rousseff mostrou isso. Quer dizer, no próprio dia, o PSDB, a Aécio, achava que aquela eleição estava ganha. E, de repente, o resultado foi desfavorável. E a margem foi muito pequena, muito apertada, mostrou uma divisão muito grande, e isso terminou criando um cenário para o questionamento das eleições que ocorreu já na noite. Da eleição de 2016. Então, tudo isso mostra que a gente tem uma dificuldade de imaginar o segundo turno, e como esses polos estão bem delimitados, né, praticamente metade e metade, a disputa fica muito mais acirrada no segundo turno. Só para complementar e responder diretamente, que eu acho importante, para ele entender certo, bem rápido, quando se tem um candidato com o perfil de Bolsonaro, é natural que ele crie também repulsa muito extrema do outro lado. Então, o índice de rejeição dele, para responder, é muito elevado. Então, por isso ele se torna esse candidato ali num segundo turno que não repete isso, porque o índice de rejeição dele é muito elevado. Das pessoas que dizem que não votam de jeito nenhum. Agora, o Birajara Araújo de Olinda quer saber, o PT depende só de Lula, Sérgio? Olha, o PT depende muito de Lula, mas não depende só de Lula, não, né? O PT vai ter que se comunicar com a população agora, vai ter que apresentar a Haddad, né? Vai ter que mostrar que a Haddad realmente é o candidato identificado com as propostas de Lula, e vai ter um desafio muito grande, porque se por um lado a estratégia exigia esticar a corda e ir no limite, por outro lado ela embute esse custo dessa corrida agora para aproveitar o tempo, né? Cada dia é muito precioso para o PT. Então, eu acho que o PT vai ter que mostrar agora que é mais do que Lula, né? E vai ter que enfrentar também os ataques dos adversários, porque é importante lembrar que essa estratégia de preservar até o último momento o nome de Lula como candidato, ela protegeu o Haddad. Sim. Ela evitou colocar Haddad na chuva, né? Mas agora Haddad provavelmente a primeira coisa que os adversários vão dizer é que a última vez que Lula indicou um candidato a presidente, esse candidato se chamava Dilma Rousseff. Né? Que tinha uma continuidade, né? E agora a Haddad não tem essa continuidade, né? A Haddad não tem esse perfil, também, né? daquele petista mais orgânico. A Haddad não tem esse perfil, né? Ao contrário. Exatamente. E isso, como, vamos pensar, Lula tem a imagem, né? A personalidade de Lula. E fica muito difícil, né? Mais difícil você conseguir, se você pensar em Lula, Haddad, né, a distância é enorme, em vários aspectos que você analisar. Agora uma coisa que eu não queria deixar de comentar de jeito nenhum, porque outra coisa atípica dessa eleição é que a gente tem aí o Ministério Público de São Paulo denunciando Haddad, né, por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, Geraldo Alckmin, semana passada, por improbidade administrativa, e a gente tem também o outro candidato que é réu, não é? Que já é réu, que é aquela questão que ele foi acusado de incentivar o estupro, que é aquele caso que ele falou que não estupraria a deputada Maria do Rosário porque ela não merece. Isso também, essas duas, Alckmin, essa questão de Alckmin e de Haddad, pode ser vista como, porque estamos em período eleitoral, então agora pode ser vista como um aproveitamento, e se essa questão também de Bolsonaro vai pesar para o eleitor ser réu. Enfim, o que a gente tem visto, assim, as denúncias contra Haddad têm sido as denúncias feitas mais recentemente, né, que, no meu entendimento, aí há uma ação concreta de inviabilizar uma candidatura do PT. Né? O PT depende muito de Lula. Eu acho que há uma dependência de Lula enorme. Né? Mas, enfim, as denúncias contra Haddad são muito recentes. Né? Então, no meu entendimento, fazem parte do jogo político, de uma ação que oportunismo. De uma ação concreta de inviabilizar uma candidatura do PT nesse campo, porque por trás estaria Lula, estaria o programa defendido pelo PT durante aqueles 8 anos, que foi o que foi enfrentado a partir do governo Michel Temer. Né? As medidas adotadas mais inclusivas socialmente, etc. Quer dizer, a gente tem como contraponto aos governos petistas um programa ultraliberal. Né? Então, se representa a possibilidade de retorno daquele programa defendido pelo PT, não se deu um golpe para permitir que depois o PT voltasse. Então, eu sou daqueles que acho que há uma ação concreta para inviabilizar uma candidatura do PT, qualquer que fosse ela. Né?
E no aí caso, vem essas denúncias. Eu acho que a conjuntura é que mudou bastante, né? Porque Dilma não era petista de primeira hora, né? Não era uma neófita PDT, né? Era uma neófita no PT, a história dela era no PDT, lá no Sul. Os petistas autênticos, vamos assim dizer, ou de origem, enfrentaram a escolha de Lula, não queriam Dilma naquele momento. O que desfavorece a Haddad é essa conjuntura que a gente está vivendo, né? Do avanço do pensamento conservador, mais duro, mais radical, que a gente está vivendo não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Eu acho que é uma tentativa, só para pegar o que o Túlio falou, eu acho que Lula é maior que o PT, né? Na história, Lula é maior que o PT. E é uma tentativa do PT mostrar um PT, como chama, 3.0 aí, né, com Haddad, né, mas é arriscado pelas circunstâncias, assim, mas é uma tentativa, né, e o PT aposta nisso, aposta na transferência, mas você vê a propaganda, a massificação do número, menos, né, 13, a própria marca da campanha é o 13, porque as pessoas querem votar, quem vai votar em Lula, né, não pode tentar mudar o candidato, mas é 13, vou votar lá. Então, é isso. O que Túlio fala, e eu concordo, é nessa tentativa do PT de se colocar, né, uma candidatura que transfira esses votos. A gente tem 3 minutos. Eu queria que vocês começassem a fazer as considerações finais e falando também um pouco, se possível, do papel que as redes sociais vão ter ainda, daqui até o dia 7 de outubro. É um minuto para cada? Um minuto bem democrático. Então, vamos. Eu acho que essa campanha, mais do que a passada, e a outra vai ser mais ainda, é uma campanha que está aqui no nosso celular, está no nosso WhatsApp, você vê a guerra diária no WhatsApp. Eu acho que na internet, né, tem 64% da população brasileira ligada à internet. É evidente que tem uma faixa ali do eleitorado que ainda está fora, mas a internet cada vez maior. A gente tem um candidato com 26% que tem 8 segundos na televisão, que faz sua campanha na internet. Então, acho que isso responde e ajuda a resumir um bocado de coisa. E ressaltar a importância dessa eleição. E é triste que uma eleição tão importante e a gente não tem um clima para o eleitor de tranquilidade. Essa eleição talvez seja a eleição que o eleitor precisa ir mais tranquilo às urnas para tentar reencontrar o país com essa ruptura que a gente teve. Sérgio. Eu acho que o cenário que a gente vê é claramente um cenário de polarização entre centro-esquerda e centro-direita. Provavelmente na centro-esquerda a gente tem uma disputa aí acirrada entre Ciro Gomes e Haddad. Vamos ver a resiliência que Ciro vai mostrar. Haddad tem uma estrutura maior. Se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, eu diria que Haddad é que vai ser o representante da centro-esquerda no segundo turno. E, por outro lado, Bolsonaro parece ser realmente o candidato mais competitivo da centro-direita. Eu, porém, mantenho minha discordância com meus colegas mudou de opinião. E digo que há um paradoxo interessante, que é esse paradoxo de que, se o desejo do eleitor à direita é vencer o antipetismo, Bolsonaro é a pior aposta nisso. Então, eu não descartaria uma mudança de última hora, embora reconheça que a maior probabilidade hoje é que seja Bolsonaro o candidato da centro-direita, o que é ruim para a democracia brasileira, pelos motivos que a gente discutiu aqui, e é ruim também no curto e no médio prazo para o governo que está lá em 2019, que vai ter que fazer um esforço tremendo de reconstrução e vai enfrentar uma oposição desleal ao sistema, que é a oposição bolsonarista. Né? Túlio, 1 minuto. Bem rapidinho. As redes sociais passaram a ter uma importância enorme, como o João chama a atenção, influencia mais nessa eleição do que nas passadas e a próxima vai influenciar mais ainda. O que eu diria é o seguinte, aquela animosidade e a possibilidade de confrontação, né, que existe nas redes sociais, né, garantido porque eu não estou presencialmente em relação ao outro, então eu sou capaz de dizer coisas que eu não diria pessoalmente, isso é que foi transposto para o espaço social, na convivência social. Quer dizer, a intolerância, né, a agressividade, a virulência que a gente vê nas redes sociais, ela foram transpostas, né, para o convívio, e, portanto, a disputa política, então, é um momento que propicia esse tipo de coisa. Quer dizer, mais do que a sociedade influenciar as redes sociais e fazer com que as redes sociais sejam micro espaços sociais, como a gente lida na vida real, é o inverso. Quer dizer, o que existe lá, que é um pouco na virtualidade das relações sociais,
elas foram transpostas para o mundo real, infelizmente. E daí vem toda essa animosidade que beira a virulência e até a tentativa, por exemplo, de atentar contra alguém que está disputando a eleição, coisa que a gente não teve ainda, ou não tinha tido ainda nessa quadra democrática. Muito obrigada pela presença dos três aqui hoje com a gente. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.